Guerreiros do Exame 28 da OAB, muito bom dia. Estou passando rapidamente aqui nesse vídeo para explicar o funcionamento do nosso cronograma de estudos diante das inúmeras dúvidas que surgiram aí no início da nossa semana 2. Bom, para quem não lembra então, na semana número 1, nós trabalhamos apenas com os ciclos número 1 e número 2. O que nós fizemos? No ciclo 1, você lia o material do professor com aqueles tópicos apontados no nosso cronograma e já na primeira leitura você ia selecionando os pontos mais importantes e grifando aquilo que você, aluno, julgava mais importante de cada matéria, de acordo com aquilo que nós apontamos no nosso cronograma. Ainda no mesmo dia você fazia da mesma matéria o ciclo 2, onde você lia apenas aqueles pontos que você julgou importante, aqueles pontos que você grifou, e depois você partia para o livro para fazer o número de questões apontadas de cada capítulo. Então, para ficar bem claro para aqueles que ainda não têm o entendimento pleno aí da forma de estudo, na semana anterior, tomando como base, por exemplo, a nossa turma número 1, na segunda-feira foi dia de Direito Constitucional 1. Então os alunos leram ali no material do professor histórico das constituições, poder constituinte, fenômenos intertemporais e conforme essa leitura ia acontecendo no material, vocês iam grifando o ponto mais importante. No ciclo 2, vocês liam o grifado e depois partiam para o livro de questões, fazendo questões de poder constituinte, teoria da Constituição e princípios fundamentais, hermenêutica constitucional e eficácia das normas constitucionais, de acordo com aquilo que estava apontando. Então, por exemplo, eram 4 questões do poder constituinte, 10 questões da teoria da Constituição e assim sucessivamente. Perfeito? Isso foi a semana 1, certo? Isso foi o ciclo 1 e o 2 dessa matéria. Bom, nessa semana 2, vocês receberam um novo cronograma. Só que o cronograma da semana 2, além do ciclo 1 e 2 de novas matérias, vocês devem iniciar o ciclo 3 da matéria referente à semana anterior. Então, tomando como base aqui o cronograma da turma 1. Olha só, turma, cronograma da turma 1. Ontem, dia 4 de fevereiro, o que vocês deveriam ter feito? O ciclo 1 e 2 de Direito Administrativo 1. Então vocês tinham que fazer a leitura do material, fazer exatamente a questão de grifar os pontos mais importantes e as questões apontadas no livro de regime jurídico, princípios administrativos, organização administrativa e fazer as questões ali apontadas no livro, certo? Então, esse é o ciclo 1 e 2 de Direito Administrativo, matéria do dia. Só que após o término da matéria do dia, se você andar no cronograma, você vai achar o ciclo 3. E o ciclo 3 significa que você vai fazer o quê? Novamente a leitura do grifado e novas questões da matéria da semana anterior. Que no caso da turma 1, ontem dia 4 de fevereiro, além de fazer o ciclo 1 e 2 de Direito Administrativo, tinha que fazer o ciclo 3 de Direito Constitucional 1. Então tinha que ler só a parte grifada do histórico das constituições, do poder constituinte, dos fenômenos intertemporais e depois partir para as questões do livro também de Direito Constitucional. Mas, Tiago, nós fizemos as questões de Direito Constitucional 1 no dia, na segunda-feira da semana anterior. Turma, eu sei disso, mas se você não observou, observe. Você não fez todas as questões do capítulo. Então, ontem, hoje, amanhã, quando for fazer o ciclo 3, você vai ler o grifado da semana anterior, daquela matéria que está apontada no cronograma, e fazer aquelas questões que são as questões remanescentes, ou seja, as questões que você não tinha feito na semana anterior. Perfeito? É isso que é o ciclo 3. É isso que você vai fazer aí em relação a todas as matérias. Então, para ficar claro para todo mundo, ó, eu vou explicar também de acordo com a turma 2. Olha a turma 2. A turma 2 na semana passada, na segunda-feira, estudou processo penal 1. Na terça, ética 1, certo? Hoje, 5 de fevereiro, ontem, 4 de fevereiro, né, na segunda semana, o que o pessoal vai fazer da turma 2? Então, ó, ontem, o que era para ter feito? Direito Constitucional 1, ciclo 1 e 2, ou seja, ler a matéria de constitucional, grifando os pontos mais importantes, depois ler só o grifado e fazer as questões de Direito Constitucional 1, certo? Em relação ao ciclo 3 de processo penal, que era para ter feito ontem, dia 4 de fevereiro, o que vocês deveriam ter feito? Ter lido apenas a parte grifada e elaboração das questões remanescentes daquela matéria de processo penal 1.
certo? Hoje, ó, o pessoal da turma 2 é Direito Civil 2, então você vai ler o material, grifar, vai depois ler apenas o grifado e fazer as questões de Direito Civil 2. Esse é o ciclo 1 e 2 de Direito Civil 2. Mas não é só isso, depois você vai para o ciclo 3 de Ética 1. Então você vai pegar Ética 1, que está apontado aí no nosso cronograma. Observe que o nosso cronograma está maior, porque ele tem lá a parte do ciclo 1 e o 2 e o ciclo 3. Você vai ler apenas o que você grifou em relação à Ética 1 e depois fazer as questões remanescentes do capítulo, das matérias aí apontadas no nosso cronograma. Por que as questões remanescentes? Porque metade das questões você já fez na semana anterior. Perfeito? Amanhã você vai fazer o ciclo 1 e o 2 de Constitucional 2 e o ciclo 3 de Direito Penal 1 e assim vai embora normalmente. Pessoal do fim de semana que não entendeu, vamos lá então tentar explicar para o pessoal do final de semana. O pessoal do fim de semana, na segunda-feira da semana passada, fez o ciclo 1 e 2, turma. Do que? De Direito Civil. Na terça fez o ciclo 1 e 2 de Direito Civil 2. Muito bem, muito bem. Então o pessoal do final de semana, ontem dia 4 de fevereiro, tinha que fazer o ciclo 1 e 2 de Direito Civil 3 e depois o ciclo 3 de Direito Civil 1. O que é o ciclo 3 de Direito Civil 1? Ler o que você já tinha grifado na semana anterior e fazer as questões remanescentes daquelas matérias apontadas aí no Direito Civil 1. Hoje, o que você vai fazer? Hoje você tem o ciclo, hoje dia 5 de fevereiro, você tem o ciclo 1 e 2 de Direito Constitucional 1. Então você vai ler o material, vai grifar o importante, certo? Depois vai ler só os grifados e fazer as questões de Direito Constitucional 1. Isso é o ciclo 1 e 2 de Direito Constitucional 1. Só que você tem o ciclo 3 do que você estudou na terça da semana passada. O que é o ciclo 3? Direito Civil 2. Você vai pegar a matéria do Direito Civil 2, já vai estar grifado, você vai ler o grifado e depois você vai fazer as questões remanescentes desses pontos aí de Direito Civil 2, as questões que ficaram faltando, se você cumprir o cronograma certinho, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, fica à vontade para me chamar no Instagram, @prof.thiago.peres, que com o maior prazer você me chama lá no direct. No maior prazer do mundo eu mando um áudio para você explicando. Você me fala o que você não entendeu e eu vou aí explicando. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem. Eu sei que é um sistema diferente de estudo, mas eu tenho certeza que se você estudar dessa forma, você vai chegar monstrão para a prova, você vai chegar apto a fazer muito mais do que os 40 pontos necessários para ir para a segunda fase do exame 28. Contem sempre comigo de novo, ó, qualquer dúvida, @prof.thiago.peres, estou esperando você lá. Mas eu tenho certeza que todos vocês agora vão estudar de forma correta. Fiquem com Deus, excelentes estudos e vamos para cima.